sei como é que você chegou aqui essa manhã, mas eu quero dizer uma coisa a você. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Esse é o dia que Deus ele pode falar com você, dando aquela resposta que talvez você esteja esperando ainda. Crie expectativa no Senhor. Aleluia. Ele ouve e responde nossas orações. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa a você, irmão. Nesse momento, nós não viemos para a igreja apenas para receber de Deus, mas nós viemos para a igreja para dar a Deus. Irmãos, como foi falado aqui, acredito que quinta-feira, né, que eu estava pregando, no momento do louvor, nós engrandecemos ao Senhor, nós elogiamos o Senhor. Louvor significa elogio. Nós engrandecemos, glorificamos o seu nome. Mas na palavra de Deus, irmãos, nós também damos ao Senhor o nosso coração, a nossa atenção, o inclinar dos nossos ouvidos. Aleluia. E eu quero, irmãos, te instigar nessa manhã a continuar conectado. Porque você já está, amém? Aleluia. Você já chegou até aqui, deixa a preocupação em casa, ficou da porta para lá. Aqui há refrigério do Senhor para nós, irmãos. Há descanso do Senhor para nós, amém? Eu vou só fazer um convite a você que está um pouco longe, vir um pouquinho mais para perto, se você puder. Segunda fileira, aqui também, terceira fileira. Se você puder chegar mais perto, seria muito bom, irmão. Amém? Vamos preenchendo os primeiros lugares. Aleluia. Os primeiros lugares, eles são reservados aos reis. E nós somos feitos reis e sacerdotes. Para Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Você pode sentar, obrigado, louvor. Já vá abrindo comigo o livro de Atos, no capítulo 1. Nós estamos no nosso culto de missões, amém? Aleluia. Então, todos os meses, irmãos, temos tido esse propósito de ter pelo menos um culto missioneiro. Aleluia, um culto missionário, um culto de missões, voltado exclusivamente para o ID. Amém? Mas nessa manhã, irmãos, eu quero falar sobre outros aspectos, além do vá. Amém? Porque isso nós temos sido abastecidos bastante, mas existem alguns aspectos a respeito do ID, do ir, certo? Do vá, do vamos, que nós precisamos também ter em mente. Mas, você já chegou lá em Atos capítulo 1? Observe, vamos ler a partir do versículo 1 até o 8º. Até o 9. Diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ou o primeiro tratado, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem escreveu o livro de Atos, caso você ainda não saiba, mas você já deve saber, porque você faz parte dessa igreja, então eu acredito que você já saiba, foi Lucas, amém? E nós temos aqui o, como é que chama? Remetente é o que recebe, né? Ou o que envia? E o que recebe? Destinatário, aleluia. Então o destinatário é o Teófilo, amém? Que você vê que é a mesma pessoa que está recebendo o evangelho de Lucas. E esse Teófilo, por ele ser chamado de excelentíssimo Teófilo em Lucas, você observa que ele era certamente um oficial, não era uma pessoa comum, certo? Nós não podemos saber qual era a patente. O nome dele não é um nome hebraico, então provavelmente ele era um homem grego ou romano, certo? A sua origem. E esse homem, ele queria conhecer a respeito das coisas de Jesus. E Lucas vai lá e escreve o evangelho e a continuação, que é Atos. Então Lucas seria mais ou menos parte 1 e Atos seria Lucas parte 2, certo? Versículo 2 diz o seguinte: até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis. Repita comigo: a ressurreição de Jesus. Não, mas como se você tivesse vontade de dizer. Tudo bem? Assim, a ressurreição de Jesus é incontestável. Amém? A Bíblia está falando que ela é incontestável.
testável, existem muitas provas. Continuando, diz, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Olha só, Jesus ele vai dar uma ordem inicial, e mais para frente nós vamos ler uma orientação que deveria ser cumprida também após essa ordem inicial se cumprir, certo? Então, Jesus ele dá o passo inicial e dá o segundo passo que deveria vir depois. Qual é então o primeiro passo? Versículo 4 ainda, diz assim, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, João Batista, ele está falando, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então segura aí, a gente vai continuar lendo. Observe que Jesus ele diz, fique. Ele disse vai, no versículo 4. Ele disse, fique. Então o primeiro comando é ficar. Esse é o primeiro comando que eu dou a vocês, aos apóstolos. Fique. Aonde? Em Jerusalém. Até que, então havia um prazo. Observe que Jesus ele não falou fique e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Há um prazo. Em poucos dias, em Jerusalém, a promessa irá se cumprir a respeito do Espírito Santo. Do alto, vocês receberão poder do Senhor. Ok, até que? E depois? Vamos continuar? Versículo 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Versículo 7, Jesus responde, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Segura aqui, olha para mim. Irmãos, foge de marcar data. Eu vejo, irmãos, que há uma necessidade de que certas coisas sejam continuamente ditas, continuamente repetidas, vez após vez. Mas Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, não tem problema. Eu não me canso de dizer-vos as mesmas coisas, porque isso gera o quê? Segurança. Ouvir as mesmas coisas gera segurança, gera confiança naquilo que Deus disse, naquilo que o Senhor Jesus falou. Amém? Então, foge desse negócio aí, irmão, de marcar data, em nome de Jesus. Porque só o Pai sabe, pela sua própria autoridade. Versículo 8. Mas vocês, veja que ele repete. Você observou o que aconteceu aqui? Jesus, ele dá uma instrução, o discípulo já vai para o outro caminho, se afastando daquilo que Jesus está falando, e Jesus volta de novo. Ei, preste atenção no que eu estou dizendo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles deveriam permanecer por um tempo, como em toda a Judeia, e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista de todos eles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Amém? Irmãos, veja, nesse momento, Jesus ele começa a dizer o que vem depois do até que. Depois do até que, vocês serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, onde eu já os coloquei, onde eu já os plantei, onde já os semeei, onde eu estou dizendo que vocês devem permanecer por um tempo. Mas, partindo de Jerusalém, vocês devem ir por toda a Judéia, versículo 8, no final, e também Samaria, e também confins da terra. Mas ele não fala, primeiro você evangeliza Jerusalém, depois você sai de Jerusalém e vai para a Judéia, depois você vai para Samaria, depois você sai da Samaria e vai até os confins da terra. Não, ele fala a respeito, irmãos, de uma evangelização global, simultânea, partindo de Jerusalém e alcançando todo o globo, amém? Todo o planeta Terra, até os confins do mundo, até os confins do mundo. Só que, irmãos, se você for em Atos capítulo 2, eu não vou nem ler mais, mas você conhece a história, que Atos capítulo 2, a promessa de Jesus se cumpre. A Bíblia fala que, cumprindo-se o dia de Pentecostes,
também se cumpriu a palavra que Jesus disse. Veio do alto o Espírito Santo. Eles escutaram um barulho muito forte, um vento impetuoso. E eles começaram a ver línguas de fogo. Uma vez me perguntaram o que é uma língua de fogo. Aí eu fui brincar, né? É uma língua assim pegando fogo. Mas não é isso não. Uma língua de fogo é uma labareda, né? É uma labareda, eu acho que não tem outra palavra, né? Certo? De fogo. Espiritual vindo sobre eles, pousando sobre a vida de cada um deles. E quando essa visão dessa chama tocou neles, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Aleluia. Amém, irmão? Você está aqui ainda? Glória a Deus. Obrigado, glória a Deus. Deus abençoe, viu, irmão? Eu sei que é domingo de manhã, mas vamos lá. Glória a Deus. Então, irmãos, eles foram batizados. Quando eles começaram a falar em outras línguas, olha só que interessante. Haviam pessoas de várias tribos, várias nações ali, vários idiomas. E eles começaram a ouvir cada um deles falar em sua própria língua materna. Né? Deixa eu melhorar. O grego ouviu em grego. O romano ouviu em latim, que é a língua de Roma, era a língua de Roma. Amém? O hebreu, ele começou a ouvir em hebraico, mas eles estavam falando em outras línguas, e não em línguas humanas, nesse momento. Amém? Então aqui houve uma manifestação espiritual que você nunca viu isso antes na Bíblia. É a primeira vez que um evento como esse, um milagre como esse é registrado na palavra de Deus. E, de certa forma, irmãos, aqueles apóstolos, eles deveriam lembrar daquilo que Jesus havia dito. Quando vier o poder, quando vier o revestimento de poder, vocês vão alcançar as nações. Vocês devem alcançar os vários povos. Mas o que acontece? Eles não vão. Eles vão ficar. Eles permanecem em Jerusalém. Eles não se espalham. A igreja, irmão, começa a crescer tanto que começa a ter problema na igreja. E aí surge uma figura que hoje, para nós, é muito conhecida. Mas naquela época não existia ainda. Quem? O diácono. Então o diaconato é fundado no capítulo 6 de Atos. Por quê? Porque gregos e hebreus estavam entrando em conflito por causa da repartição dos suprimentos. Certo? E aí os apóstolos, eles não conseguiam lidar com essa situação. E aí foi necessário levantar os diáconos. Mas veja, eles ainda continuavam ali. Não vamos espalhar não, vamos continuar aqui, vamos resolver os nossos problemas aqui, nós vamos ficar aqui e nós nunca vamos partir. Eu tenho certeza, irmãos, que eles não pensavam assim, a gente não vai obedecer Jesus não. Mas eles se acomodaram. Você está entendendo? Eles se acomodaram. Estava difícil para eles sair, por quê? Porque aqui está muito bom, eu preguei, 3.000 se converteram numa pregação só, queria eu, irmão, pregar e 3.000 se converteram numa pregação só. Rapaz, a gente enchia a igreja todinha, pastor, numa tacada só. Já imaginou um negócio desse? Então era muito bom, era muito prazeroso estar ali. O Espírito Santo ia acrescentando as pessoas que iam se convertendo. Estava havendo, irmãos, manifestações. Amém? Aleluia. Sabe, Estevão, que foi um dos diáconos eleitos, escolhidos para essa função, ele era poderoso em obras, poderoso em espírito. O que significa? Significa que milagres aconteciam pela vida de Estevão. Significa que quando ele pregava, as pessoas tinham que dar ouvido e ninguém conseguia refutar ele. Ninguém conseguia dizer que ele estava errado. Tanto que a única solução foi matar ele, em Atos capítulo 7. Porque não tinha jeito, não tinha como debater com ele, não tinha como provar que ele estava errado. E os judeus estavam abandonando a sua fé limitada e abraçando a revelação do Messias. Saindo da sombra e indo para a luz, Jesus Cristo. Deixando as sombras daquilo que Deus foi ensinando, plantando e partindo para o que era perfeito. E aqueles judeus, fariseus, saduceus, não estavam gostando disso. E Estevão, aleluia, ele pagou com a própria vida. Mas ele foi para um lugar melhor.
A Bíblia fala, irmãos, que ele olhou para o céu abriu, ele teve uma visão, viu o Pai sentado no trono e do lado o Filho sentado em outro trono. E ele fala, recebe o meu Espírito. E é interessante, irmãos, porque Estevão, ele realmente foi um discípulo fiel de Jesus, porque ele copiou Jesus até na hora da morte. Porque na hora de sua morte, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão repetiu as mesmas palavras para os seus algozes. Aleluia. Quantos de nós estaríamos prontos para dizer isso? Eu vou ser sincero, irmãos, às vezes eu fico pensando, rapaz, se eu estivesse ali, eu acho que eu ia ter vontade de jogar a pedra de volta. Irmão, muita gente vai ter essa vontade mesmo. É porque o pregador tem que falar, porque, né? Para a gente entender que nós precisamos crescer muito, melhorar muito. Nós ainda não somos tão parecidos com Cristo quanto nós achamos. Sabe? Pois é. Eu vou até abrir esse parênteses aqui. Você lembra da vez em que Jesus, após ter ressuscitado, ele aparece na margem de um rio e ele faz a multiplicação dos peixes de novo? Aliás, a multiplicação do peixe no rio, né? Faz o peixe aparecer no rio, melhor dizendo, para pular na rede dos apóstolos. Ele tinha feito isso quando chamou alguns apóstolos e ele fez de novo. E Pedro estava nos dois eventos, amém? Nos dois milagres. E quando ele estava na margem, está em João capítulo 21, irmãos, ele tinha sido traído, ele tinha sido abandonado. Alguns discípulos tinham visto ele ressurreto e achavam que era um fantasma. Quando Maria Madalena e as outras mulheres disseram que ele ressuscitou, não acreditaram, disseram que estava louca. Pois é, quando os dois no caminho de Emaús chegaram e disseram, a gente viu o Senhor apareceu para a gente, disseram que não era, não foi só Tomé, e Tomé não estava nem nesses episódios, Tomé foi depois só. E todos os discípulos duvidaram, com exceção de João, aquele que o Senhor amava. Segundo ele mesmo, é que é ele mesmo que fala isso dele mesmo. Mas, irmãos, abandonaram Jesus, traíram Jesus, um entregou Jesus, já tinha se suicidado, foi Judas Iscariotes. Você sabia que tinha dois Judas? Que era o legal e o traidor? Judas Tadeu. Irmãos, sabe o que Jesus fala quando ele vê os discípulos ali? Ele diz, filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? Filhos, bando de traidor, mentiroso, disseram que ia dar a vida por Jesus, não foi só Pedro que disse isso, porque quando Pedro diz, os outros discípulos também falam, filhos, pais, chegar nesse nível, aleluia, para os discípulos Jesus estava morto, mas Jesus reapareceu para dizer que eles é que precisavam de vida, e Jesus era o único que podia dar vida a eles. Aleluia. É como um filho pródigo, né? Matou o pai no coração, mas quando ele volta, o pai diz, meu filho estava morto, mas agora reviveu. Amém? Então, irmãos, chegar nesse nível, meu Deus. Os apóstolos, irmãos, por um lado, eles não saíram de Jerusalém porque eles ainda não tinham compreendido o amor de Deus pelos outros, pelos demais. Pedro, ele tinha vergonha de ser visto pelos outros judeus quando estava comendo com gentios. De tal forma que quando Paulo converteu-se, teve que repreendê-lo na frente de todo mundo, porque ele dissimulava com os da lei, né? com os judeus, aliás, os judeus convertidos. Porque não pode comer entre os pecadores. E quem era pecador para o judeu? Quem não era crente, quem não era judeu. Quem não era judeu era pecador. Ele não se considerava pecador, você está entendendo? Ele era o povo eleito do Senhor. Então Pedro, ele ainda precisava romper isso. Jerusalém tinha pessoas de vários lugares, mas quem estava sendo alcançado? Os judeus. Quem estavam se convertendo? A maioria, grande maioria, os judeus. Quem eram os diáconos? Judeus. Ou então, convertidos ao judaísmo, que já haviam sido antes convertidos ao judaísmo. Você entende? Não eram pessoas, e aliás, entre esses 7, não é isso?
que foram levantados, foi 7 que foram levantados, eles estavam caminhando com Jesus desde o começo também do seu ministério. Então eles precisavam ter caminhado com Jesus. Nenhum novo convertido estava trabalhando. Nenhum que não fosse judeu não estava trabalhando ali na igreja. E a maioria não era gentil. A maioria era judeu. Então, irmãos, sabe o que aconteceu? Lá no capítulo 8, olha só, depois de Estevão ter sido morto. Versículo 1, diz o seguinte: e Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de onde? Para onde Jesus tinha dito para eles irem, né? Teve que vir uma perseguição para eles saírem de Jerusalém, para as pessoas poderem sair de Jerusalém e ir para a Judéia e ir para Samaria. Aleluia. Mas, exceto os apóstolos, porque os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Versículo 2: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Eu queria, irmãos, ter esse poder de ir de casa em casa e arrastar homens e mulheres para fora da prisão. Aleluia. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Porque aqueles que estão fora, irmãos, de Cristo, fora da igreja, eles estão em uma prisão, eles estão em um império de trevas. Olha só o versículo 5. Filipe foi à cidade da onde? Samaria. E anunciava Cristo ao povo dali. Então, Filipe era um dos 7 também. Dispersou os diáconos, a igreja ficou sem diácono agora. Um morreu, o outro foi para Samaria, todos dispersaram, exceto os apóstolos. E Filipe, ele começou a fazer milagres em Samaria, irmãos. O negócio foi tão extraordinário, tão estupendo, que as pessoas começaram a colocar a sua fé em Jesus. Começaram a crer no Senhor Jesus, como seu Salvador, como o Messias prometido. Você sabe que Samaria, eles têm parentesco com os judeus? Porque Samaria, irmãos, era a capital do reino do norte de Israel, após haver o rompimento das 12 tribos. 10 ficaram no norte, reino de Israel, 2 no sul, reino do sul ou reino de Judá. Após a morte de Salomão, aconteceu esse rompimento. Amém? Então os samaritanos, eles eram descendentes dos hebreus também, mas eles eram misturados, eles tinham sangue misturado com outros povos, por isso que o judeu não gostava deles. Eles tinham crenças um pouco diferentes. Eles acreditavam que o local de adoração era outro. Entendeu? Então o judeu não gostava muito do samaritano por causa dessas coisas. Mas quando Filipe, obedecendo ao comando que Jesus tinha dado aos apóstolos, e que deveria ter sido transmitido para a igreja como um todo, quando ele obedeceu, houve um rompimento. Eles conseguiram passar para outra fase, para um novo nível, uma nova temporada ministerial. E Filipe, ele se tornou um pregador andarilho. Ele se tornou, de fato, um missionário. Ia de um lado para outro. E Jesus ainda dava uma forcinha, teletransportava o cara de um lugar para outro. Bancava a viagem. Na sua Bíblia vai estar transladar, mas transladar, irmão, é praticamente teletransporte mesmo. Para você entender, porque você já deve ter visto isso em filme, alguma coisa. É você estar num lugar e tchum, e aparecer em outro. Oi? É diferente do arrebatamento, amém? Porque a doutrina do arrebatamento bíblico é você sair da terra e ir para o céu, para o reino de Deus, antes da tribulação, aleluia. Amém? Então Filipe batiza, depois que ele sai de Samaria, ele batiza um outro pagão, um eunuco. E ele batiza, e aquele homem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, mas ele não conseguia entender o que ele estava lendo. E olha só que interessante isso. Ele diz, como é que eu vou entender? Filipe pergunta, ele está entendendo? E ele diz, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Irmãos, você já ouviu falar da parábola do semeador? Quantos aqui já leram? Amém. No evangelho de Mateus, existe um detalhezinho que os outros evangelhos não falam, sobre aquele que caiu em boa terra. Fala o seguinte, que aquele que caiu em boa terra é como um homem que ouve
e entende, compreende o que ouviu. E por isso ele conseguiu acolher bem a palavra no seu coração. E começou a dar frutos. 30, 60, 100 por um. Então, irmãos, é necessário que as pessoas entendam a mensagem do Evangelho. Elas precisam entender que o Evangelho também é para alcançar a vida delas. Que Jesus também as ama. Que Jesus também morreu por elas. E por que morreu? Eu me lembro de uma vez que eu estava lá em Pedra Lavrada e uma mulher, ela perguntou assim, uma moça, ela já era crente na verdade, e ela perguntou, eu não entendo muito esse negócio do cordeiro, de Jesus na cruz, de não sei o quê. Veja, graças a Deus que ela já era crente, né? Mas sim uma cristã, irmãos, que está sendo exposta à palavra de Deus, tantas e tantas vezes, eu também não sei quanto tempo ela era crente já. Mas imagina uma pessoa que nem cristã é, de fato e de verdade. Uma pessoa, como é de fato e de direito, né? Uma pessoa que nem ainda conhece a palavra de Deus, que talvez nunca nem abriu a Bíblia para ler a palavra de Deus. Já imaginou um negócio desse? Então, irmãos, é necessário não somente nós obedecermos a palavra do Senhor Jesus, de irmos, mas também nós precisamos saber como comunicar isso aí. Então, isso é um dos aspectos que eu gostaria de falar. Nós precisamos, irmãos, aprender a palavra de Deus, para nós sabermos comunicar a palavra de Deus com exatidão. Eu não estou falando, irmãos, de nós conhecermos de capa a capa, porque ninguém vai conseguir fazer isso. E quando eu falo conhecer, é de fato dominar de tal maneira que você consiga até citar tudo de cabeça. Não, você vai decorar um bocado de coisa, você vai memorizar um bocado de coisa, mas vai ter detalhezinho que talvez você esqueça. Eu estava lendo, por exemplo, essa passagem de João, capítulo 21, e eu lembrava que Jesus tinha pão. Quando ele perguntou, vocês têm comida aí? Eu lembrava que ele tinha pão. Mas, quando os apóstolos chegaram na margem com a rede cheia de cesto, já tinha peixe grelhado. Eu esqueci do peixe. Eu só lembrava do pão. Então, irmãos, tem coisas que talvez não fixe com exatidão. Mas a questão é a mensagem, a história, o contexto, você lembrando, você conhecendo, você dominando, nós podemos então explicar às pessoas. E hoje tem uma facilidade tão grande, irmãos, de você ter a Bíblia no celular. A Bíblia no celular não é menos Bíblia não, viu? Eu cito muito, irmãos, você discorda de mim, mas não é menos Bíblia não. Eu vou abrir, eu vou falar, e a pessoa vai ser alcançada do mesmo jeito. Ela vai ser abençoada do mesmo jeito, irmãos. Tem pessoas que dizem assim, eu sei que muita gente tem, eu já vi uma frase assim, né? Muita gente usa aplicativo e tal, mas eu uso a Bíblia. E isso aqui é o quê? Carta de tarô, por acaso? É Bíblia, irmão. Só que é Bíblia digital. E se isso aqui tacar fogo, vai fazer o quê? Por causa de um acidente, por causa de alguma coisa que aconteceu. Alguém levou. Sei lá. Eu queria que um ladrão roubasse minha Bíblia, pelo menos ele lia e se convertesse. Deixasse meu celular, né? Não. Não, é a única coisa que eu não me importaria que alguém levasse. Eu vou ser bem sério com você, mas eu não quero ser roubado não. Mas é a única coisa que eu não me importaria. Porque pelo menos ele está levando e ele vai ser abençoado ali. Porque não é possível que ele pegou a Bíblia e não vale. Tá. Pode levar, meu filho, leve. Você quer que eu faça uma oração ainda por você? Eu posso até ler com você. Você marca um dia lá. Vou na sua casa e leio com você. Esse negócio está desgrudando aqui. Eu vou tirar. Porque eu não gosto desses negócios não. Tá, que fica caindo, fica atrapalhando. Vamos lá. Eu gosto da bandeira, viu? Estou dizendo de ficar caindo. Irmãos, então nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos obedecer ao Senhor. Na obediência ao Senhor, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer, milagres vão vir, pessoas serão libertas. E nós precisamos também ter essa outra consciência, de que nós precisamos aprender a palavra de Deus, dominar a palavra de Deus, para comunicarmos bem a palavra de Deus, para que as pessoas entendam e sejam alcançadas, e que elas então, sendo alcançadas, entendendo a palavra ministrada, possam dar frutos.
não seja sufocado como no espinho, a semente que caiu no espinho. Não morra de sequidão como a semente que caiu nas rochas, porque não conseguiu criar raízes. Mas seja de fato um terreno fértil. Uma boa terra. Aleluia. Irmãos, agora eu quero falar sobre um outro aspecto, antes que o tempo se esgote, que está lá em Lucas, capítulo 17. Glória a Deus. Você já ouviu falar da cura dos 10 leprosos, dessa história? Já leu? Já foi abençoado por ela? Olha só que interessante. De caminho para Jerusalém, a partir do versículo 11 de Lucas 17. De caminho para Jerusalém, Jesus passava no meio de onde? Samaria. Jesus, ele não tinha essa barreira no seu coração. Ele ia por Samaria se fosse necessário. O judeu não passava por Samaria. Eu acredito, irmãos, apesar do texto não falar isso de forma escancarada, mas eu acredito que os apóstolos, eles ficavam meio com aquele coração assim na mão, né? Não, a gente vai por Samaria. Não, tem o caminho do judeu. A gente vai pelo caminho do judeu. Não precisa passar pelo caminho dos samaritanos. Ainda mais Pedro. Mas Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram. Por que de longe? Porque leproso era imundo, fora o risco da contaminação, mas ele também era considerado espiritualmente, carnalmente, imundo. E os leprosos eram excluídos da sociedade. Eles tinham que ficar longe dos centros urbanos. E se ele entrasse, ele podia ser até apedrejado. Se não tivesse pedra, pedaço de pau, batia nele, para tentar expulsar ele mesmo, tirá-lo da cidade. Mas eles começaram a gritar por Jesus e disse: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse: vão, apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Primeira coisa interessante aqui. Várias vezes, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Olha, irmão, graças a Deus que eu não era um desses doentes, assim, que Jesus chegou naquela época e disse: o que quer que eu te faça? Não, assim, não sei se o senhor está percebendo, mas eu sou cego, né? Acho que está bem na cara, né? Bem evidente que eu quero ver. Ou então eu sou coxo, eu não ando, né? Assim, eu não sei se o senhor reparou, né? Mas Jesus mesmo assim perguntava: o que você quer que eu faça? Sabe, irmãos, é necessário nós dizermos a Deus o que Ele quer, o que nós queremos que Ele faça na nossa vida. Por quê? Porque Deus não sabe? Ele sabe. Não só Jesus estava vendo o problema, mas Deus sabe todas as coisas. Antes mesmo que as palavras se formem em nossos pensamentos, Deus já sabe. Mas eu penso, irmãos, que Deus, eu penso baseado na palavra, né? Deus, Ele quer comunhão conosco. Ele não quer simplesmente vir e atender a nossa necessidade. Ele não quer vir simplesmente atender, suprir aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos. Mas Ele quer comunhão, Ele quer uma conversa. Eu nunca faria isso, mas eu já escutei história de pessoas que pegavam 2 cadeirinhas, sentavam em uma, botava 2 xícaras de chá, de café, sei lá, senta aí, Jesus, vamos conversar. E ficava conversando com o nada. Mas era o jeito dela de ter comunhão. Eu não faria isso, mas é o jeito dela de ter comunhão. Como que você tem tido comunhão com o seu Pai? Como que você tem tido comunhão com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo? Aleluia. Mas nessa passagem, olha só que interessante, ele não pergunta o que os leprosos querem. Acho que estava bem evidente, né? Mas ele não pergunta. E os leprosos também não diz. Eles já chegam pedindo compaixão. E aí Jesus, ele diz assim, Jesus, ele não cuspiu no chão para fazer lodinho, que é o milagre mais legal que eu acho de Jesus, é esse. Que ele cospe no chão, faz o lodinho, passa a noite do cego e diz: vai te lavar agora? Nem levou o cara no tanque. Vai sozinho. Ele simplesmente disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Ele deu uma ordem. Assim como ele fez com os apóstolos. A primeira metade da ordem dada aos apóstolos
Eles obedeceram, eles permaneceram em Jerusalém. Eles receberam por causa disso o cumprimento da promessa. Mas depois eles não obedeceram mais. Mas os leprosos obedeceram. E obedecendo ao Senhor, eles foram purificados. Versículo 15. Um dos 10. Então vamos lá. Estava indo 10. Vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Então, 9 continuaram, 1 voltou. Os 10 não chegaram ao ponto, se você ler direitinho, você vai ver que eles não chegaram ao ponto de se apresentar ao sacerdote, sim ou não? Mas um voltou no meio do caminho. E aí, ele desobedeceu a ordem de Jesus? Porque ele não chegou lá? Olha só que interessante, eu estava meditando a respeito disso. Versículo 16. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era o quê? Samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Quer dizer que os outros eram judeus. Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Irmãos, nessa passagem tem um aspecto da obediência a Deus que eu acho fascinante. Que Deus, ele deu uma ordem aos 10. Irmãos, os outros 9 estavam cumprindo a ordem. Você entendeu isso? Que eles estavam indo fazer exatamente o que Jesus mandou fazer. Você entende que Jesus não disse, no meio do caminho, volte e dê glória a mim? Ele não disse isso? Está na sua Bíblia? Não, na minha não está. Os 9 estavam obedecendo Jesus Cristo e foram curados por causa disso. Mas um, irmãos, no meio do processo da obediência, ele entendeu que ele precisava parar um pouco e glorificar o Senhor. E Jesus elogiou isso. Não quer dizer que ele não foi cumprir o restante. Não quer dizer que ele não foi lá ao sacerdote fazer o que Jesus mandou fazer. Mas muitas vezes nós podemos estar tão preocupados em cumprir o ID, vá lá e se mostre, vá lá e faça, vá lá e pregue, vá lá e construa, vá lá e destrua, vá lá e mude, vá lá e transforme. Estamos tão focados nisso que nos esquecemos de voltar e dar glória a Deus. De parar um pouco e render graças ao Senhor. E isso não está errado. Não está errado, tanto que Jesus elogiou esse homem. E disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Irmãos, tempos de rompimento virão, tempos de mudança virão, tempos de transformação virão, tempos de cumprimento de promessas virão, obedecendo ao Senhor. Mas na obediência, vai ter momento que você vai ter que dar um stopzinho, uma pausa. Não é nem um stop, é uma pausa. Para adorar o Senhor. Para não estarmos tão envolvidos em obedecer, que não nos envolvemos naquele que deu a ordem, com aquele que deu a ordem. Aleluia. Irmãos, uma nova fase está chegando. E daqui a pouco o pastor vai subir aqui. É o pastor que vai subir aqui. E ele vai dar a notícia muito boa, que na verdade ele já deu, que era para ter dado hoje, mas deu ontem. Então, se você participou do culto de casal, você já viu. E se você viu online, você já viu também. Ficou gravado, né, eu acho. Está no YouTube. E daqui a pouco ele vai subir aqui e ele vai dar essa notícia para você. Amém? É ele mesmo? Pronto, é ele mesmo. Ou é tu? É ele, né? Vocês tiram 0 e 1 aí e resolve, tá? E aí me diz. Mas, irmãos, o que é que eu estou falando? Eu vou deixar ele falar especificamente, mas eu estou falando de uma nova fase que está chegando para a nossa igreja. Nessa nova fase, irmãos, nós vamos cumprir o ídolo do Senhor. Deus está dizendo para nós, irmãos, nesse novo tempo: vai, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu já te mostrei, aleluia. Aleluia. E quando nós formos, irmãos, entenda isso, vai ter derramamento do Espírito Santo. Quando nós formos, irmãos, vai ter milagres acontecendo, vai ter pessoas sendo alcançadas. Nós não vamos mais alcançar só os nossos. Nós vamos alcançar os que não são nossos ainda.
Aleluia. Nós vamos, se necessário for, irmãos, de casa em casa, arrastando todo homem e toda mulher para fora de suas prisões. Aleluia. Mas não esqueça que você precisa glorificar o Senhor no processo do cumprimento da ordem. Vai ter momentos, irmãos. No momento da mudança é sempre agitado, corrido, pesado. Mas, irmãos, o fardo do Senhor é leve, né? Jesus, ele falou isso, o fardo de Deus é leve. Pegue meu jugo é suave. Não quer dizer que não tem jugo. Não quer dizer que não tem fardo. Mas é melhor o fardo de Jesus do que o do mundo. E fique tranquilo que eu estou com tempo ainda, viu? Aí estamos chegando no final. Cumprindo, irmãos, o ID. Cumprindo o ID. Muitas vezes, irmãos, quantas vezes nós não oramos aqui, não profetizamos aqui, não clamamos ao Senhor, não ouvimos outras pessoas falando sobre rompimento para essa igreja, sobre crescimento para essa igreja. Amém? Irmão, vou dizer uma coisa a você, eu amo prosperidade. Eu já disse isso aqui uma vez, na verdade eu não sei se foi no púlpito, mas eu já disse para a tia Neide, já conversando com o de Lucas também, pastor de Lucas, e com outras pessoas. Entre todo mundo ser rico e a gente suprir todas as necessidades da igreja, e a gente tem uma igreja lotada de pessoas, e suprindo as necessidades da igreja, eu prefiro uma igreja lotada de pessoas. Aí tem sempre aquela pessoa que fica incomodada, não, melhor os dois. Você já leu Provérbios? Provérbios diz assim, é melhor uma coisa do que outra. Então pronto, eu estou na visão da Bíblia. Nem sempre dá para ter os dois, irmão, mas eu creio que no rompimento, no crescimento, essa igreja também vai prosperar, irmãos. Mas você entende que vai vir pessoas que elas não são tão prósperas assim, e elas vão congregar conosco aqui, e vai começar o processo tudo de novo com aquela pessoa específica, até ela crescer, crescer, crescer. E quando ela crescer, Gabriel, aí vai ter outra. E quando vier 3.000 de uma vez só? Irmão, vai ter que ter uma eleição, vamos eleger os diáconos aqui. Aleluia. Sabe, irmãos, é um problema santo, né? Quem é que fala isso mesmo? Pastor Guto, né? Pastor Humberto fala isso também, é um problema santo. Glória a Deus, irmãos. Sabe, eu quero esses problemas dentro da igreja. O que é que a gente vai fazer? Chegou 100 pessoas novas, o que é que a gente vai fazer com essas pessoas? Vai ter que sentar, vamos planejar, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Vamos nos achegar a essas pessoas. Depois dessas 100, vai vir 200 de uma vez só, eita. Já imaginou um negócio desse? E agora? Agora não é mais 100, agora Deus mandou 200 de uma vez. Vamos fazer, como é que a gente vai fazer o discipulado desse povo? Já imaginou, pastor, a gente tendo uma fila de 200 pessoas para serem batizadas num único dia? Amém. Sabe, irmão, os apóstolos tiveram que batizar 3.000, 200 está de boa. De uma vez, né? Pois é. Você entende, irmão? Graças a Deus que tinha rio perto, né? Porque senão ia faltar água. Aleluia, irmãos. Eu creio, irmãos, num tempo desse chegando. E está perto, está às portas. Eis que vem saindo a luz, o que o Senhor fará por nós. Mas, irmãos, uma nova fase requer novas ações também. Tem uma frase que diz assim, vocês sabem que eu sou inimigo de frase de efeito, né? Eu já disse isso aqui algumas vezes, né? Eu sou mesmo, não gosto muito não. Porque frase de efeito às vezes fecha muito. E às vezes não se aplica a tudo, sabe? Tem uma frase que diz assim, as mesmas ferramentas que te levaram até aqui, te levarão adiante. Mas nem sempre isso é verdade, às vezes você precisa de ferramenta nova. E aí? Os apóstolos precisaram de uma ferramenta nova no capítulo 6, que foram os diáconos. Não tinha diácono. Você entende? Então, novas habilidades precisarão aflorar. A gente não vai abandonar o que trouxe nós até aqui, porque isso aqui serviu de base, de alicerce. Mas nós estamos construindo novos andares, irmãos. Novos andares. E novos andares é mais material, é mais ferramenta.
Aleluia. Nos Estados Unidos a base é pedra. Não sei que tipo de pedra é, mas é pedra. E em cima é madeira. Materiais diferentes, ferramentas diferentes. E é para a área que tem furacão, é para a área que tem terremoto, e aguenta. Às vezes não aguenta, mas no geral aguenta. Irmãos, também vão vir desafios, também vão vir gigantes, também virão barreiras, virão eunucos que não saberão de nada. E nós precisaremos saber lidar com essas situações. Algumas pessoas, irmãos, elas falam assim, né, que Davi ela pegou 5 pedrinhas porque Golias tinha 4 irmãos. Eu não sei se eu concordo muito com isso aí não, porque ele ia lutar só com Golias. E naquela época, para evitar batalhas e às vezes até guerras, você colocava o melhor soldado de cada lado. O melhor soldado de Israel era um menino que nunca guerreou na vida. Não cabia nem armadura nele. Não tinha espada, não tinha escudo, não tinha nada, tinha estilingue. Eu prefiro, irmãos, ver por uma outra perspectiva. Quando eu vejo que Davi vai pegar os cheixinhos lá no rio, as pedras, não sei se era cheixo, né? Estou brincando. Vai pegar as pedras lá no rio, ele pegou 5, ele só precisou de uma, mas ele tinha 4 de reserva, estava preparado. Porque se errasse o alvo, tinha mais 4 chances. E outra coisa, ele ainda disse assim, antes de começar a batalha, antes de começar a luta, eu vou pegar a tua espada e é com a tua espada que eu vou cortar a tua cabeça. O camarada era ousado mesmo. Não importa, irmãos, o inimigo que se levantar, nós vamos destruir ele vai implodir, as próprias armas dele vão destruir ele. Aleluia. Agora, irmãos, é necessário que a gente reavive essa visão, viu? É muito necessário que nós tenhamos viva essa chama, essa visão em nosso coração, de crescimento, de nova fase, de rompimento e de ide. Porque, irmãos, é muito legal eu ler Atos capítulo 28 e ver Paulo preso e os ímpios indo até ele para se converter. Os judeus indo até ele para se converter, era muito bom. É muito bom estar na prisão e louvar a Deus e as portas se abrir e todo mundo ali ser impactado pelo poder de Deus. Veja que Paulo não foi nem até os presos, ele foi levado. Ele era um dos presos. É muito fácil, irmãos, quando nós já somos colocados no lugar que nós precisamos estar, para impactar aquelas pessoas ao nosso redor. Mas às vezes a gente vai precisar ir. Sabe? Eles já estavam em Jerusalém, eles já foram colocados em Jerusalém. E eles impactaram as pessoas naquele lugar, que eles foram colocados por Jesus. Mas se eles não tivessem ido, não teria alcançado de Samaria, não teria alcançado da Judéia, não teria alcançado os confins da terra, do mundo. Então, às vezes, vai ser necessário não esperar ser colocado, mas ir. Mas ir. E nós estamos indo, irmãos. Nós estamos indo. A gente não esperou, nós não estamos esperando cair tudo pronto do céu. Estávamos até tendo uma reunião sobre isso hoje de manhã. E a gente vai, irmão. E a gente vai. Nós vamos com a fé no Senhor Jesus. Nós já temos muita coisa, já construímos muita coisa, então a gente não vai zerado. Zerado foi no tempo que era na Mangueira, foi? Na Mangueira, o primeiro lugar do Verbo da Vida, que nem era Verbo da Vida, era outra coisa. Aí depois virou Verbo da Vida, não fez? Era outro nome. Mas nós estamos indo, irmãos. Nós temos uma palavra no nosso coração, nós temos a palavra de Deus conosco, ao nosso lado, para podermos meditar, para podermos nos inspirar, para podermos nos apoiar. Nós temos o Espírito Santo em nós, que nos guia, que nos conduz. Você sabe que o Espírito Santo, ele tanto conduzia quanto impedia, às vezes, das pessoas irem para certos lugares no livro de Atos. Até agora o Espírito Santo não barrou a gente. Então, já estamos arrumando as malas, irmão. Já estamos arrumando as malas. Aleluia. Já vá logo vendo esse prédio aqui, dando tchau. Já vá logo dando tchau. Já vá logo dando tchau. Mas da cidade não, na cidade a gente vai ficar em Jerusalém ainda. Mas alguns de nós, alguns de vocês, irmãos,
vai para Samaria, vai para a Judéia, vai para os confins da terra. Aleluia. Nós não podemos apenas ficar onde Deus nos colocou. Nós precisamos entender para onde Deus também quer nos enviar. Deus está nos enviando para algumas famílias novas, irmãos, serão alcançadas. Alguns lugares novos seriam alcançados. Em nome de Jesus. Então, eu vou chamar o pastor, então, já se encerrou aqui. Encerrou não, mas falta menos de 20 segundos. E ele vai dar a continuidade aí do processo, da notícia.